Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, um professor de matemática. Estamos aqui em nossas atividades curriculares complementares. Hoje a gente vai finalizar o estudo da função afim, falando das inequações do primeiro grau. Pessoal, por que a inequação ele aparece também em função? Porque você precisa dos conhecimentos de função para você resolver as inequações, certo? Então, por isso que o assunto inequação do primeiro grau, ele vai vir no capítulo de função do primeiro grau, que é a função afim. Assim como quando formos estudar função do segundo grau, iremos também estudar as inequações do segundo grau. Beleza? Bom, o que é uma inequação? Você conhece o termo equação há muito tempo, né? O que é uma equação? É uma igualdade que tem uma letra, uma incógnita. Então você conhece uma equação através de uma letra, que é chamada incógnita, que representa um valor desconhecido, e uma igualdade, né? A gente representa uma equação como se fosse uma balança equilibrada, né? Que está de um lado igual ao que está do outro. E uma inequação, por sua vez, é uma desigualdade. A relação de um lado para o outro da sentença não é uma relação de igualdade, e sim de desigualdade. Então você vai encontrar um sinal de diferente, um sinal de maior, um sinal de menor, de maior ou igual, ou de maior ou igual, certo? Então isso aqui é uma inequação, é uma desigualdade que tem uma letra. Assim como você resolve a equação encontrando o valor de x que satisfaz aquela igualdade, quando você vai resolver uma inequação, você vai encontrar os valores de x, ou de qualquer outra letra que estiver lá, que satisfazem aquela desigualdade. Tá? De antemão não vai ser um valor só, pode ser vários que atendam aquela desigualdade. Beleza? Então, vamos começar definindo, né? O que é uma inequação do primeiro grau? Tá? Uma inequação do primeiro grau é toda inequação que se apresenta em uma dessas três formas gerais. Forma reduzida, ax mais b maior do que zero. Lembrando que isso aqui ó, é a estrutura lá da função afim. Ou ax mais b maior ou igual a zero. Ou ax mais b menor do que zero, ou ax mais b menor ou igual a zero. Então, uma inequação do primeiro grau é toda a sentença que se apresenta em uma dessas formas. Esse a e esse b são constantes reais, e esse x é a nossa incógnita, né? É o mesmo a e o b lá da função do primeiro grau. Certo? Então, toda inequação que se apresenta na sua forma geral, em uma dessas três formas, é chamada de de inequação do primeiro grau. Certo? Bom, pessoal, e como se resolve? Né? Eu sei que é equação encontrar o valor de x. Aqui também é? É. Mas aqui você não vai encontrar um valor só para x. Você pode encontrar vários valores para x, uma condição para x. Na equação é o valor que atende àquela igualdade. A inequação é os valores que atendem à desigualdade. E aí, turma, você tem duas maneiras de resolver uma inequação do primeiro grau. Uma maneira pouco mais demorada, que é estudar o sinal da função. É você transformar isso aqui, olhar como se fosse uma função do primeiro grau e fazer o estudo. Por que, pessoal, que o estudo do sinal, ele ajuda em resolver uma desigualdade? Porque, olha só, quando você tem essa sentença, menos 5x mais 10 maior do que zero, você vai buscar os valores de x, né? Que ao substituir, torna isso aqui positivo, maior do que zero. O estudo do sinal, ele te mostra tudo. No estudo do sinal, ele vai saber qual o valor de x torna isso aqui positivo, que torna isso aqui negativo ou torna zero. Então você vai ter todas as condições estudando o sinal e aí você vai ter como responder o que ele pede. Tá? Então vamos enxergar isso aqui como se fosse uma função e vamos estudar o sinal dessa função. E a gente sabe que no estudo do sinal da função, eu preciso encontrar o zero da função. Então eu pego menos 5x mais 10 igual a zero, né? É isso?
e resolva essa equação aqui. Aí você vai ter menos 5x igual a menos 10, né? Multiplique isso aqui por menos 1. 5x igual a 10. Esse 5 que está multiplicando passa dividindo. X vai ser igual a 10 dividido por 5. Aí você tem um x igual a 2. Ó, se nós formos estudar o sinal da função, essa seria uma função decrescente, porque o y é negativo, né? Só assistir o vídeo anterior, né? Você vai ter uma situação assim. Aqui é o eixo x. Meu gráfico vai ter declividade para a esquerda. Isso. Aqui você vai ter o zero da função, que é o 2. O que nós sabemos aqui? Os valores que tornam a função positiva estão à esquerda. Ó. O gráfico está para cima, aqui é o mais, e aqui está menos. Ó. Certo? Então, os valores que tornam isso aqui positivo são valores que são menores do que 2. Os valores que tornam isso aqui negativo são valores maiores do que 2. O 2 torna 0. Aí, beleza, esse aqui você já fez um estudo do sinal, mesmo que geométrico você fez. Aí você vai ver o que ele quer na equação. Ele quer maior do que 0. Valores de x que satisfaçam essa desigualdade. Ou seja, que ao substituir, isso aqui fique positivo. E esses valores estão onde? Estão aqui, ó, à esquerda do 2. Ó. Aí você destaca, ó. Então, essa é a solução da minha equação. Então, como é que eu escrevo essa solução? Você escreve assim, solução da sua inequação. Quais os valores que satisfazem essa desigualdade? São os valores x pertencentes aos reais. Você identifica qual conjunto numérico que você está trabalhando. Tal que são todos os reais? Não. São os números menores do que 2. O 2 entra? Não, ó. É um intervalo aberto. Você bota essa bolinha aqui, ó. Uma bolinha aqui aberta. Porque eu só quero menor do que 2. Se fosse menor ou igual, aí eu colocaria a bolinha fechada. Então, essa é a solução da sua equação. Qualquer valor aqui menor do que 2 satisfaz aí essa desigualdade. Certo? Então, nós resolvemos estudando o sinal. Tem outra maneira de representar, que é usando os colchetes, né? Então, aqui vai ficar, por exemplo, aberto no menos infinito, até o 2 aberto. Estudaram isso em intervalo real. É uma outra maneira de representar. Beleza, turminha? Bom, essa maneira aqui é importante que a gente conheça, saiba fazer, mas existe a maneira mais rápida de você resolver, que é você resolver direto. Tá? Como assim, professor? Do jeito que você resolve uma equação do primeiro grau. Tá? Então, por exemplo, menos 5x mais 10 maior do que 0. Vamos buscar a mesma solução, né? Só que de uma outra forma. Pode ser feito? Pode. Você vai resolver essa equação aqui usando o mesmo método que você usa para você resolver uma equação. Então, manda esse 10 para lá. Está positivo ou negativo. Então, vai ficar menos 5x maior que menos 10. É isso? E aqui nós vamos usar o princípio multiplicativo, né? Que é multiplicar essa inequação aqui por menos 1. Agora, muito cuidado aqui nessa hora. Quando você multiplica por menos 1 uma desigualdade, além de mudar o sinal dos termos, você muda o sentido da desigualdade para você manter uma igualdade verdadeira. Tá? Então, se você usa o princípio multiplicativo, multiplicando a inequação por menos 1, você vai ter que inverter o sentido da desigualdade. Ou seja, em vez de maior, você vai colocar menor. Além de mudar o sinal dos termos. Então, você vai ter 5x menor que 10. Tá? Muito cuidado nessa situação. E aí, x menor que 10 dividido por 5, x menor do que 2. Veja que nós obtemos o mesmo resultado e fizemos menos conta, né? Mas é importante que a gente saiba das duas maneiras, porque tem situações, se você for aprofundar um pouco o estudo na inequação, for estudar a inequação produto, inequação quociente, é interessante que você saiba isso aqui, certo? Então, a solução
x pertencente aos reais, tal que x menor do que 2. Beleza? Bom, turma, dando continuidade, vamos ver uma situação dessa chamada de inequação simultânea, onde você tem aí duas desigualdades, né? Então, como é que eu resolvo esse tipo de inequação? X mais 4 maior do que 14, maior que menos 14 e menor que 12. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Nesse caso, você vai resolvendo, primeiro, isolando o x aqui no meio. Eu vou mandar esse 4 tanto de um lado quanto do outro. Certo? Então, vai ficar menos 14, menos 4, menor que x, menor que 12, menos 4. Certo? Aí você vai resolver os dois carinhas aqui, ó. Menos 14 menos 4 é menos 18. Menor que x, menor que 8. Então, pronto. A solução que atende essa desigualdade são os valores de x que estão entre menos 18 e 8. Certo? Então, a solução, x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 18, menor que 8. Valores que estão entre menos 18 e 8 satisfazem essa desigualdade. Beleza, galerinha? Vamos fazer agora alguns exercícios envolvendo inequação do primeiro grau. Ok, pessoal? Vamos para as questões. João e Marcos são dois técnicos de informática. João cobra para realizar um serviço um valor fixo de R$40, mais R$4 por hora que durar o trabalho. Marcos cobra R$20 fixo, mais R$5 por hora que durar o trabalho. Diante do exposto, determine quanto tempo deve durar o trabalho para que o valor cobrado por João seja mais barato que o valor cobrado por Marcos. Turma, vamos lá. Primeiro eu vou representar por uma função tanto o valor cobrado por João como por Marcos, né? Vou chamar de V o valor que vai estar em função da quantidade de horas. No caso de João, ele cobra R$40 fixo, mais R$4 por hora. Então, posso dizer que o valor do João, VJ, vai ser igual a 40 mais 4x, concorda? 40 fixo mais R$4 multiplicado pela quantidade de horas. Já Marcos, né, o valor cobrado por Marcos, eu vou chamar de VM, vai ser igual a R$20 fixo, mais R$5 por hora. Então vai ficar 5x. Então o que a questão quer? Ele quer saber quantas horas serão necessárias para o valor cobrado por João seja mais barato, ou seja menor. Então ele quer saber o valor de x para que o VJ cobrado por João seja menor do que o VM. Não é isso? Mais barato é um valor menor. Ora, turma, veja que nós podemos resolver por uma equação. Você vai ter 40, o VM é 40 mais 4x, desculpa, o VJ, 40 mais 4x, menor do que 20 mais 5x. Então, vamos ver qual é o valor de x que atende essa condição. E a resolução dessa inequação, né? Então, esse 5x vem para cá, né? Você vai ter 4x menos 5x menor do que 20 menos 40. 4x menos 5x menos x menor que menos 20. Multiplicando aqui por menos 1, e a gente sabe que quando eu multiplico por menos 1, além de mudar o sinal dos termos, eu vou inverter o sentido da desigualdade. Então você vai ficar x maior do que 20. Certo? Então a resposta correta é o quê? Mais de 20 horas, letra E de escola. Beleza?
Próximo. A inequação 5 que multiplica 2x mais 1, mais 3 que multiplica 4 menos 2x, menor ou igual a 9, tem como menor solução o número. Olha só, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos resolver aqui essa inequação, né? Multiplicando aqui, ó. Primeiro, vamos reduzir isso aqui, aplicando a distributiva. Então, você vai ter 5 vezes 2x dá 10x, 5 vezes 1 dá 5, mais 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes menos 2x dá menos 6x, menor ou igual a 9. Vamos dar uma reduzida nesse primeiro membro aqui, somando ou subtraindo 10x por menos 6x. Né? Você vai ter 4x. Eu posso também somar aqui mais 5 com mais 12. Vai dar mais 17. Menor ou igual a 9. Certo? Vou mandar esse 17 para lá, com sinal trocado. Eu vou ter 4x menor ou igual a 9 menos 17. Então, 4x, menor ou igual a menos 8. Não há necessidade de multiplicar por menos 1. Então, vai ficar x menor ou igual a menos 8, dividido por 4. X menor ou igual a menos 2. Então, essa é a minha solução. Resposta correta, letra B de bola. Ok, turma? E vamos para a nossa última questão do dia. O menor número inteiro K que satisfaz a inequação é... Ora, para eu saber qual é o menor número inteiro que satisfaz a desigualdade, eu tenho que resolver, tenho que buscar a solução da inequação. Tenho que resolver essa inequação. É o que eu vou fazer aqui, ó. Não faça subtração na frente de multiplicação, tá? Vamos aplicar primeiro a distributiva aqui, ó. Tanto desse lado aqui como desse você pode aplicar a distributiva, certo? Mas de jeito nenhum faça uma subtração por um número que está multiplicando, certo? Ordem das operações. Então vai ficar menos 14, menos 4 vezes 2k dá menos 8k, menos 4 multiplicado por menos 1 dá mais 4, atenção para o jogo de sinal, menor. 3 vezes 2k dá 6k, 3 multiplicado por menos 1 dá menos 3. Certo? E agora vamos trazer as letras de um lado, número do outro. Menos 8k, menos 6k, menor que menos 3, menos 4, mais 14. Certinho? Menos 8 menos 6 dá menos 14k. Menos 3 com menos 4 dá menos 7. Menos 7 mais 14 dá 7. Aqui sim há necessidade de multiplicar por menos 1 por conta da variável. Você vai ter 14k positivo, inverte a desigualdade, maior que menos 7. Certo? Aí nós temos k maior que menos 7 sobre 14. O que a gente pode fazer aqui é simplificar, né, essa fração dividindo o numerador e o denominador por o mesmo número. E aí você vai ter como solução k maior que menos 1/2. E qual o valor inteiro, ou o valor inteiro que atende que seja maior que menos 1/2? É o 0. 0 é o maior número inteiro que satisfaz essa desigualdade aqui. Resposta correta, a letra E de escola. Beleza, turma? Até a próxima, então.